Olá, galera do Mengão. Que vitória ontem, galera, em cima do Vitória no Maracanã. A equipe do Vitória não conseguiu jogar ontem a partida no Maracanã, que o Mengão não deu espaço. Começou o jogo, torno aí de 3 minutos, já estava 2-0. E assim foi, 17 minutos, 3-0 o Mengão. E no segundo tempo, o Flamengo continuou em cima. 8-0 foi o placar final dessa partida entre Flamengo e Vitória no Maracanã. E segundo as informações, o treinador do Vitória caiu, foi demitido. É um treinador que já, se eu não me engano, já foi a segunda vez que ele enfrenta o Flamengo em outras equipes e também é demitido. A coisa não anda boa para o Fábio Carini, galera. Mas o destaque dessa partida foi Pedro, marcou por 2 vezes, por 3 vezes com a camisa do Mengão e teve a oportunidade de marcar o quarto gol, mas ele passou a bola para o Bruno Henrique. O Jorginho entregou a bola do pênalti a favor do Flamengo para o Pedro bater, mas ele entregou para o Bruno Henrique, que foi lá e fechou ali o placar ali de 8-0 para o Mengão ali, o jogador Bruno Henrique. Mas não dá para destacar um jogador que tenha jogado mal ou um jogador que jogou super bem. A equipe funcionou muito bem e a equipe do Vitória, ao contrário, não conseguiu se destacar em campo. Então, assim, eles ficaram apavorados, foi muito complicado, foi um massacre. O Felipe Luiz falou após jogo que os jogadores não brincaram, mesmo com a quantidade de gol marcado, os jogadores tentaram fazer, mas não tentaram ali ficar menosprezando o adversário, brincando, fazendo gracinha com a cara do adversário. Isso não ocorreu. Ele falou que isso deixou ele feliz com a forma que o Flamengo jogou. Pedro marcou aí seu 100º gol no novo Maracanã, galera. Então o Pedro aí é um dos grandes artilheiros ali, ele tá ali para entrar ali para a história do Mengão, como artilheiro do Mengão. Ele, o Gabriel Barbosa, esses jogadores estão ali naquela fila ali de super artilheiro do Mengão. Então o Pedro ali na fila também, chegando ali para marcar ali o seu nome na história do Flamengo com a camisa do Flamengo. Um jogador que é pouco contestado, todos esperavam que ele viesse ser convocado ontem pelo Ancelotti, não foi convocado, somente dos 5 que estava ali na lista grande do Ancelotti, só o Alexandre entrou na lista, mas o Alexandre saiu talvez aos 10 minutos do primeiro tempo sentindo a perna. Então o Alexandre pode também ficar fora aí da seleção brasileira. Então o Flamengo pode não, nessa data FIFA, não ceder nenhum jogador para a seleção brasileira, que o único que estava ali preparado para essa partida, que foi convocado para essa partida da seleção brasileira, saiu de campo sentindo a perna. Então a gente não sabe se o Alexandre vai ter condições de ir para a seleção brasileira após exame aí. Se for desse jeito, o Mengão não vai ceder jogador para a seleção brasileira nessa data FIFA. Mas a seleção uruguaia tem uma lista ali com 4 nomes de jogadores para a seleção uruguaia. Então a gente vai aguardar se os 4 nomes vão ser confirmados pelo seu treinador da seleção uruguaia ali. Também tem jogador de saída. O jogador Lohan, segundo informações, está muito próximo de ir para o futebol italiano. Então o Flamengo está emprestando o jogador Lohan. É uma boa, galera, porque o Lohan, no sábado, ele fez uma partida aí pelo Mundial Sub-20 e ele não agradou a torcida. Tanto o Lohan como o Matheus Gonçalves não agradou a torcida. Por mais que o Lohan tenha feito gol com a camisa do Flamengo, tenha batido o pênalti muito bem, mas a galera achou o Lohan preguiçoso, sem esforço. A galera tá malhando aí, não gostou da atitude do Lohan. Do Matheus Gonçalves, então, não se fala. Pegando muito no pé desses dois jogadores, pela forma que jogaram no Sub-20.
Então, esses jogadores devem estar deixando o Flamengo aí nessa temporada. Como o Michael, o Felipe Luiz falou após o jogo que tem uma barca sim de saída. Alguns jogadores vão ser liberados. Possível jogadores. Michael, o Juninho, o jogador Lohan já está saindo. Vitor Hugo. Vitor Hugo aí estava aí para ser emprestado para o Santos. O São Paulo estava negociando com a equipe santista e havia pedido o Vitor Hugo para jogar lá. Mas o Santos fechou com outro treinador. Então, não sabe se a diretoria do Santos vai continuar insistindo para levar o Vitor Hugo emprestado para a equipe santista. Então, o que se dá a entender que o dirigente da equipe do Santos vão aguardar que o novo treinador faça um pedido. Se fizer um pedido, a negociação já está encaminhada para a questão do Vitor Hugo. Galera. Então, o Vitor Hugo aí pode estar voltando, sendo emprestado para a equipe santista. Outro jogador do Mengão, passou da cria da base do Flamengo, pode estar voltando para o Rio de Janeiro e não para o Flamengo, sim para o Vasco. Matheus França, que deixou o Flamengo agora recente, está aí, segundo informações, pode estar aí fechando com a equipe do Vasco. Então, trabalhar lá com Fernando Diniz e companhia, galera. Então, ele seja feliz, galera. O jogador consiga ali desempenhar o seu trabalho. Não teve grandes passagens pela base do Flamengo. Vamos esperar que o jogador consiga ali desenvolver o seu futebol, galera. Seleção brasileira. Lucas Paquetá de volta à seleção brasileira. Então, o jogador foi convocado. Neymar está fora. Vinícius Júnior também não foi convocado. Ancelotti explica que está testando outros jogadores. Gerson também ficou fora dessa convocação. Mas Luiz Henrique foi convocado. Joga na mesma equipe do Gerson. O que se pode entender, o futebol do Gerson pode não ter agradado o Ancelotti. É um futebol que ele carrega muita bola. O Ancelotti pode, pelo que ele demonstra, ele quer um jogador que faça que a bola corra. E o Vinícius Júnior sabe como é o Ancelotti, os jogadores que eram titular na seleção brasileira. Rodrigo, Vinícius Júnior estão aí sendo praticamente descartados. Ele falou sobre a questão do Neymar, precisa estar bem. O Neymar não está bem, então Neymar estando bem, todos conhecem o futebol do Neymar, então Neymar aí será convocado. Não estando bem, não vai ser convocado. Então o Ancelotti, ele deixou bem claro isso. E poucos jogadores que já atuam no Brasil foi convocado. Somente 4 jogadores, galera. Goleiro do Corinthians, que eu não vi motivo até para convocar esse goleiro, mas convocaram. Alexandre, lateral do Flamengo. E Fabrício Bruno, do Cruzeiro. E também do Cruzeiro, Caio Jorge. Então, somente esses 4 jogadores foram convocados que atuam aqui no futebol brasileiro. Então, mostra aí que o Ancelotti está vendo um outro futebol diferente do que os outros treinadores estavam vendo, porque o Ancelotti, que dá a entender, não está vendo o mesmo futebol que os treinadores brasileiros estavam aí assistindo, galera, porque uma série de jogadores que atuava aqui no Brasil estava sendo convocado, está fora da lista do Carlos Ancelotti. Galera, o de hoje foi isso. Se inscreva aí no canal, deixa aí teu like. Mengão deu 8-0 aí para cima do Vitória, galera. É o líder do campeonato. Então, continua aí, galera, seguindo o líder, galera. Mengão tá reclamando sobre a questão da mudança aí de campeonato brasileiro, galera. O presidente da CBF mudou a data aí de encerramento do Campeonato Brasileiro, que era
lá para o final de dezembro, para o começo de dezembro, e o Flamengo não gostou da ideia. Mas eu acho que o presidente da CBF está certo, precisa mudar. Se vai agradar o Flamengo ou não, é outra história. Mas ele precisa mudar para poder encaixar todas as partidas dentro ainda desse ano, galera. Tem questões aí de data FIFA, então ele precisa encaixar as 3 competições, Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Ele precisa resolver essa questão. E o Mundial de Clube ainda que tem no final do ano. Então ele precisa resolver todas essas questões. Ele encaixou o final do Campeonato Brasileiro desse jeito e o Mengão não gostou nada disso. Mas ele não está lá para agradar somente o Flamengo, galera. E sim fazer que o campeonato cumprir ali a data ali certinha de encerramento ali do Campeonato Brasileiro. Então, galera, se inscreva no canal e deixa aí teu like. Valeu, galera. Tchau.